Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se não é inscrito, vai lá e se inscreve, deixa o seu joinha lá. Gente, hoje eu quero trazer uma dica para você, hoje importante, e a dica é argamassa, ok? Argamassa existe vários tipos. As argamassas pré-fabricadas, né, que são vendidas em pacotes de 20 quilos, 15, outros também. Argamassa para porcelanato, para cerâmica, para embolso, alvenaria, enfim, uma infinidade de produtos aí que facilitam o nosso trabalho hoje na construção civil, né? Para quem mora em apartamentos, lugares de pouco acesso, ou o acesso não é muito bom para trazer material em quantidade, então as argamassas pré-fabricadas vêm para trazer essa solução. Mas nós ainda usamos muito a nossa argamassa fabricada na obra, não é isso? Aquela que fazemos com areia, cimento e aditivos. E a grande questão é, como preparar uma boa argamassa? Bom, gente, a argamassa ela é preparada através de traço, né? Essa palavra traço, que é a junção do cimento com areia e com aditivos, para dar melhor pega, para plastificação, né? Para impermeabilização. E a dúvida é essa, como preparar um bom traço? Como é que é feito esse traço? Gente, eu estou dando essa dica porque assim, eu fazia muito essa pergunta lá no Senai, e ainda faço hoje no nosso dia a dia, e num grupo de 10 pessoas, quando eu faço essa pergunta, ou não respondem, ou 9 respondem assim. E eu pergunto, a pergunta em um traço de 1:3, como é que é feito esse traço? Como eu falei, 9 respondem um saco de cimento para 3 carros de areia. Tá certo ou tá errado? Errado. Não é assim essa relação, não é assim esse traço, não é essa medida. Ok? Então, eu vou trazer para você hoje a dica de como fazer esse traço. Então, pegando por exemplo que eu já coloquei aqui no quadro, pegando por exemplo um traço de 1:1, como é que é feito esse traço? Não é um saco de cimento e um carro de areia. O traço é medido em latas, ok? Então, num traço de 1:1, a medida certa é uma lata de cimento para uma lata de areia. Num traço de 2:1, a mesma coisa, uma lata de cimento, 2 latas de areia. Lembrando que esse 1 aqui sempre representa o cimento, C de cimento, sempre 1. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, sucessivamente, representa a areia. Ok, gente? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um traço de 3:1, que é esse que eles respondem que é um saco de cimento para 3 carros de areias. Na verdade, não é. Por quê? Vamos fazer aqui um cálculo bem rápido, que a construção civil ela trabalha dentro da matemática. Então, em um traço de 3:1, se eu colocar um saco de cimento e 3 carros de areia, a minha medida não vai ser mais 3:1. Por quê? Porque 3 carros de areia, um carro de areia, desse carro de construção civil mesmo, ele contém, o seu volume é de 4 latas de areia, certo? E um saco de cimento, o seu volume é de 2 latas, um saco de 50 quilos, que é igual a 2 latas, porque cada lata contém 25 quilos, ok, gente? Então, vamos fazer aqui uma multiplicação. Se eu coloco 3 carros de areia para um saco de cimento, então eu estou colocando o quê? 3 carros, 3 vezes 4, 12. 12 latas de areia, certo? E se eu colocar um saco de cimento, ok? Que contém 2 latas, eu vou fazer agora a divisão e vai dar o quê? 12 dividido por 2, que é as 2 latas que estão dentro do saco. Eu vou ter uma medida de 6:1, não 3:1. Então é esse o erro que acontece. O pedreiro diz, prepara aí uma massa para mim 3:1. Aí o servente vai lá e coloca 3 carros de areia e o saco de cimento. Na verdade, ele não vai ter mais uma massa 3:1. A sua massa agora vai ser 6:1.
Entendeu, pessoal? Então, a medida não é relação carro-saco, mas latas, ok? Então, se eu quero uma medida, por exemplo, de 4 por 1, eu vou colocar, aí sim, aí eu posso usar o carro, porque um carro contém 4 latas, eu coloco um carro, e aí eu vou dividir o saco no meio e colocar uma lata. Então, a minha argamassa, depois de pronta, vai ficar 4-1. Ok, pessoal? Então, essa dúvida ela sempre surge, né, no canteiro, quando não tem, por exemplo, uma empresa grande não, ela tem as normas, né, ele tem ali uma tabela de medidas para argamassa de alvenaria, para argamassa de embolso, contrapiso. Então, na tabela vai dizer ali a quantidade, e eles não medem por carro, eles têm uma caçambinha que chamamos de padiola. Esse nome é bem antigo, mas ainda existe nas grandes empresas. Então, o betoneiro ele vai colocar ali, por exemplo, ele quer uma argamassa para chumbar caixa de porta, contramarcos, uma argamassa mais forte. Então, ele vai colocar 3 caçambas de areia e uma caçamba de cimento. E aí a sua massa vai ficar 3-1. Ah, mas eu não tenho a caçamba, eu não tenho latas, eu vou medir no carro. Então, vamos fazer aqui um treinamento. Ah, eu quero uma argamassa 6-por-1, por exemplo. Então, você vai colocar o quê? 2 carros de areia não cheio, porque ele contém 4 latas. Você coloca 2 carros não cheio, que deu uma medida mais ou menos de 6, ok? E aí você vai colocar um meio saco de cimento. Você vai dividir o saco ao meio e vai colocar ali. Então, a sua argamassa é 6-1. Ok, gente? São 2 carros não cheios, igual a 6 latas, e meio saco de cimento, que é igual a uma lata. Aí você tem 6-1. Ah, mas eu quero aumentar o volume. Então, você vai colocar 4 carros não cheios e um saco de cimento. Você vai ter a mesma medida, mas num volume maior. Ok, pessoal? Então, eu espero que eu tenha explicado bem para vocês aí, que preparam a argamassa no canteiro de obra, né, que usa o cimento, a areia, os aditivos, para que vocês possam estar trabalhando dentro daquilo que é necessário, para você não fazer uma argamassa 6-1 achando que é 3, e aí fica aquela argamassa fraca, né, sem pega. Então, pessoal, essa é a regra. Qualquer coisa aí vocês fazem comentário aí, deixam uma pergunta que a gente vai estar respondendo aí dentro do possível. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.